Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre o que causa na nossa vida a falta de fé. O que traz a falta de fé? Mas antes disso, eu gostaria que você clicasse, se inscrevesse no canal e compartilhasse para que mais pessoas pudessem ser impactadas por essa palavra. Vamos para a palavra que está escrito em Mateus, no capítulo 14, verso 22, que diz assim: Jesus anda por cima do mar, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós vemos que essa palavra, ela vai falar de uma experiência muito tremenda, né? Que Pedro teve com Jesus. E nós trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós estamos andando no barco e o nosso barco, que a nossa vida é açoitado pelas ondas, pelas dificuldades, pelas tempestades, e a gente fica temeroso, fica com medo, fica angustiado e começamos a duvidar. Quantas vezes a gente começa a duvidar que Deus é na nossa vida, né? Quantas vezes nós começamos a duvidar que Deus pode fazer, que Deus pode mover, que Deus pode agir ao nosso favor. E aí a gente começa a afundar, a gente começa a submergir nas dificuldades, nas lutas, nas angústias. E aí que vem, porque a falta de fé, ela traz dúvida. Você perceba que a dúvida fez com que Pedro começasse a afundar. Se você dá uma lida no contexto, você vai ver que Pedro foi o único que saiu do barco para ir ter com Jesus. Muitas vezes na nossa vida nós queremos ver Deus na nossa vida, mas a gente não quer sair do barco. A gente não quer sair dali da zona de conforto. Perceba que Pedro saiu da zona de conforto. Pedro saiu do barco e Pedro foi ter com Jesus. Muitas vezes, para você ver Deus fazer um milagre na tua vida, você vai ter que sair do barco. Você vai ter que sair dessa zona de conforto que você está, para você ver Deus agir ao seu favor. Então, querido, eu não sei o que você precisa fazer, mas às vezes, para você ir de encontro a Jesus, você vai ter que sair do barco, vai ter que sair dessa zona de conforto e vai ter que acreditar. Perceba que Pedro começou a andar sobre as águas, porque ele acreditou que Jesus estava ali. Mas de repente o vento veio e foi contrário e ele começou a afundar. Quantas vezes na nossa vida o vento contrário, as lutas, as dificuldades, as calúnias, muitas vezes até dentro da igreja, que infelizmente tem, não deveria ter, mas tem, e isso impede você de caminhar. Eu quero que você hoje
Olhe exclusivamente para Jesus. Não olhe para o homem é falho, o homem pode pecar, o homem pode errar, o homem pode escarnecer. Estamos no fim dos tempos, né? A Bíblia diz que quando ouvir rumores de guerra, as enfermidades assolando aonde não tenha cura, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, é sinais de que estamos no fim dos tempos. E nós já estamos vivendo tudo isso. Então nós estamos no fim. Nós já estamos. E o que você está fazendo para se encontrar com o Senhor? O que você está fazendo para você ter um encontro com Deus? Você tem que pensar nisso. E é não olhar para as circunstâncias, não olhar para as angústias, não olhar para a adversidade, não olhar para o que o irmão falou, não olhar para o que as pessoas te caluniaram e te falaram, mas olhar para Jesus, que é autor e consumador da tua fé. Foi Ele que te criou, é dele que vêm as tuas vitórias, não são dos homens. É dele. Então olhe só para Ele. Se Ele te mandou ir, vai. Perceba que Pedro, no momento que os ventos estavam contrários, Pedro começou a afundar. E o texto diz que Pedro grita, Pedro clama. A gente geralmente grita, clama por uma pessoa que está longe. Mas se você ver o contexto, Jesus não estava longe de Pedro, Jesus estava do lado. Mas as lutas, às vezes, as angústias, o vento contrário faz a gente não enxergar que Jesus está do lado e a gente fica gritando como se Ele estivesse longe. Quantas vezes você grita por Deus como se Ele estivesse muito longe de você? E Ele está ali do lado. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Ele não caminhou sobre as águas, ele não correu de encontro a Pedro. Ele simplesmente estendeu a mão. Isso é o que diz a palavra. Ele só estendeu a mão, ele estava do lado. Quantas vezes as lutas faz você não enxergar que Jesus está do lado? A gente, para crer, para acreditar, para confiar em alguém, em alguma coisa, a gente tem que ter experiência, saber, conhecer. Pedro andava com Jesus, mas Pedro duvidou. Pedro olhou os ventos. Não olhe os ventos, não olhe a adversidade, não olhe a profundidade do mar à sua volta. Olhe para aquele que está ali do teu lado. Porque afundar, meu querido, é uma circunstância que pode acontecer. Pode acontecer de você afundar. Pode acontecer do vento te derrubar. Mas Jesus está do lado para te estender a mão. Não é uma circunstância, é um fato real, é um fato verdadeiro, é algo que é uma certeza. Afundar, o vento vir, as lutas vir, a enfermidade assolar e você até ter uma enfermidade incurável, isso pode acontecer. Nós estamos no mundo, e no mundo nós temos aflições. Eu posso morrer hoje, posso morrer amanhã, posso ter uma enfermidade hoje, amanhã, isso não muda nada. Isso não muda a fé que eu tenho em Deus, porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele pode fazer na minha vida, pelo que Ele pode me dar, pelo que Ele pode me curar. Não, eu acredito pelo que Ele é, e não importa se a cura vem, se a porta abre, não importa. É isso que eu quero que você veja, que o vento contrário, a circunstância, a enfermidade, a fome, a nudez, tudo isso pode vir na nossa vida e são circunstâncias que podem acontecer. Mas Jesus no barco,
não é uma circunstância que pode acontecer. É uma certeza. Jesus é tão real quanto eu que estou falando com você. E você precisa conhecê-lo na excelência. Porque o lugar que ele preparou para nós é muito melhor do que tudo isso que a gente está vivendo aqui hoje. Você pode ser o ser humano mais milionário, você pode ser o ser humano mais fantástico. Você não vai levar nada daqui. Você só vai levar o amor, a essência de Deus em você. Porque lá em cima nós seremos chamados. E Jesus vai amar muito poder chamar seu nome. Nós seremos chamados pelo nome. Seremos chamados por filho. Eu não sei o que você está passando. E essa circunstância talvez você não esperava na sua vida. Mas a circunstância de Jesus estar com você não é uma circunstância, é uma certeza. Eu quero dizer que Jesus está com você no barco. Acredite nisso. O que diz que Jesus está com você não é a vitória. Não é a cura. Não é a porta aberta. É a paz que tem no teu interior. É aquilo que você tem dentro de você. Eu sei que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Será que você sabe para onde você vai? Eu sei. E por isso que eu não temo a morte. Porque aqueles que estão em Cristo sabem para onde vão e anseiam estar com o Senhor. Porque um dia eu quero vê-lo face a face. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus não é uma circunstância. Jesus é uma certeza. E se o vento está soprando, se o vento está contrário, continue. Acredite que Ele está no barco com você. Porque para a gente ver Jesus, para a gente ir ao encontro de Jesus, a gente tem que sair do barco. A gente tem que sair do lugar de comodismo. A gente tem que sair do lugar e tem que viver o sobrenatural. Perceba que Pedro saiu do barco. Pedro foi andar sobre as águas. Quem anda sobre as águas? Ninguém entende o que Jesus faz e às vezes o que Jesus pede para nós. Para os outros pode ser loucura, mas para aqueles que conhecem Jesus, sabe que não é. Quero orar por você, meu querido. Você que não tem Jesus e que quer hoje colocar Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Eu quero que você fale essas palavras. Curva a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a paz que eu preciso, Senhor. Começa a partir de hoje a andar todos os dias comigo. Me faz ter experiências novas, Senhor, para que eu possa te conhecer como Tu és, não como as pessoas falam. Para que eu possa ter a verdadeira felicidade, Senhor. Aquela que o tempo não destrói, aquela que o dinheiro não compra, aquela que as pessoas não podem dar. Aquela que é um estado de espírito que só vem de Ti. Anda comigo, Jesus. A partir de hoje eu sou Teu e Tu és meu. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo.
Restaura suas casas, suas famílias, Senhor. Traz de volta aqueles que se foram, estão perdidos, Deus, que estão fora do Evangelho, aqueles que não te conhecem. Traz de volta, Senhor, para a tua casa, para a tua presença. Em nome de Jesus, se tiver algum enfermo, Senhor, que possa ser curado agora. Traz cura, traz libertação, traz transformação. Que portas se abram, Senhor. Que as pessoas conheçam o Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus, abençoa cada uma delas com paz, prosperidade e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua semana seja muito abençoada. Que Deus traga a paz que você precisa.